Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, causas anteriores das aflições, no item 10. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que estejam purificados. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida adiantam, quando bem suportadas com expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar e se regozijar de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e de não perder-lhe os frutos pela lamentação, sem o que estaria por recomeçar. Para os esclarecimentos da leitura, passo a palavra aos amigos e facilitadores Eurípides Faile e Luciano Coimbra. Um bom estudo a todos. Olá, boa noite a todos. Uma alegria mais uma vez poder estar neste momento contribuindo com você em casa, para você que está no trabalho, para você que nos assiste através das redes sociais, neste nosso momento de estudo do Evangelho, este momento de reflexão, de buscar através desta leitura de hoje, refletir acerca do Evangelho de Jesus através aqui da mensagem que a doutrina espírita nos traz. Luciano, boa noite, uma alegria poder participar com você. Vamos juntos aqui discutir, refletir e falar deste tema de hoje, que é acerca das causas anteriores das aflições que nós trazemos ao longo das existências. Boa noite, Eurípides. Boa noite a todos. Saúdo também os nossos queridos amigos internautas que sempre nos acompanham, nos prestigiam. É uma alegria, Eurípides, estar aqui hoje, mais uma vez, para a gente estudar e para a gente conversar sobre um tema tão pertinente, né, e tão atual como foi o tema de hoje. Essa situação colocada na leitura, que nos remete às parábolas de Cristo, né, onde ele usa os exemplos para nos ensinar, para nos trazer ensinamentos relacionados a determinadas situações. Na leitura de hoje, fala sobre um navio que está prestes a atracar. Contudo, a tripulação encontra-se acometida com uma peste, o que impede essa tripulação de desembarcar. O que o texto quer nos dizer? Nós ainda temos as chagas que precisamos curar. Essas chagas, elas não são doenças, elas são apenas imperfeições. Essas imperfeições, elas só poderão ser tratadas a partir do momento que quisermos e aceitarmos esse tratamento. A título de exemplo, vamos relembrar aqui tanto o filme quanto o livro, né, O Nosso Lar, onde o André Luiz ficou no umbral por um determinado tempo, se não me falha a memória, 7 anos, não é isso? Até o momento que ele despertou para o que estava acontecendo e pediu por amparo, pediu por ajuda. E a sua ajuda
o seu pedido de ajuda foi prontamente atendido. Para a gente colocar esse contexto nos nossos dias atuais, e para que a gente possa entender de uma forma mais clara como que funciona, o que é essas aflições de vidas passadas, vamos fazer um paralelo da nossa existência atual como uma escola. Porque, na verdade, nós vivemos numa escola. Estar aqui encarnados é como se nós estivéssemos matriculados numa escola. Nós viemos para aprender o que nos faz falta, o que nós ainda não sabemos e, principalmente, o que mais precisamos para evoluir. Dessa forma, quando a gente começa os nossos estudos na escola, vamos imaginar assim, a gente vai traçar um paralelo como se fosse uma criança no seu primeiro dia de aula. Tudo é novidade, tudo é cheio de surpresa, a criança ainda não sabe como funciona, ela só sabe que tem outras pessoas como ela e que existe ali um professor. Na nossa vida, existem vários professores e existem várias pessoas como a gente. Então, é até mais claro para a gente entender que nós estamos, sim, numa classe de aula, nós estamos numa escola. E o que acontece quando essa criança vai progredindo, ela vai aprendendo o que a vida lhe proporciona? Ela muda de estágio, ela vai para um outro patamar. É como se na escola ela mudasse de série. Ela começou numa série primária e ela vai galgando. No meu tempo era primeira série, segunda série, agora não é assim mais não, né? Agora como é que é? Ensino médio, básico, como é que alguma coisa assim. E dessa forma, cada vez que se alcança um novo estágio, a criança aprende coisas novas, até que ela se torne um adolescente, se torne um jovem. O que acontece quando o jovem passa do ensino médio para a faculdade? Aí o assunto toma um novo caminho, aí fica bem mais sério, porque naquele momento ele já vai deixar de estudar as coisas básicas e vai se profissionalizar. O que é isso aqui na nossa vida? Qual estágio que representa esse de estar tão avançado nos estudos? É que nós já ocuparemos um avanço espiritual em outras esferas. Seria mais ou menos assim. Hoje nós estamos no mundo de provas e expiações. Dentro pouco nós estaremos na era das regenerações. Ali, os nossos estudos, eles devem ser mais adiantados. Não tem como uma pessoa cursar uma série avançada se ela não foi aprovada nas anteriores. E dessa forma, a gente vai seguindo, caminhando rumo à nossa evolução. Quando a gente olha esse texto de hoje, a gente percebe alguns pontos que nos chamam a atenção. Por exemplo, às vezes, quando a gente fala que a tripulação está acometida de uma peste e que, enquanto não estiverem limpos dessa peste, poderão atracar, não significa que são todos. Não significa que todas as pessoas que estão no barco são pessoas que estão acometidas da peste. Ou seja, ali, dentre aquelas pessoas, existem os que são puros.
E quando a gente fala que são puros, não quer dizer que são santos. Quer dizer que estão num estágio evolutivo maior e estão ali exatamente para guiar os demais, como se fossem os professores. E um outro ponto que também nos chama a atenção é que todos podem sim estar livres daquela peste, basta que queiram. Quando a gente não quer uma determinada cura, né, a gente não vai ser curado. Mas quando a gente quer, quando a gente reúne as forças, tanto as forças sentimentais quanto as forças físicas, para combater uma peste, uma chaga, a gente consegue. Porque na nossa jornada nós nunca estamos sozinhos. A gente sempre é amparado pela espiritualidade que nos guia e que proporciona que outras pessoas, né, outros espíritos evoluídos possam caminhar junto com a gente para nos amparar, para nos guiar e principalmente para ser os nossos enfermeiros, os nossos médicos. E dessa forma, como o nosso querido irmão maior Jesus já disse, nenhuma ovelha se perderá no reino do meu Pai. Não é isso, Eurípides? Com certeza, né? E dentro disso que o Luciano está colocando, dentro desta passagem mesmo, explicando assim esse contexto que Jesus nos traz, que nenhuma de suas ovelhas se perderá, ou seja, a cada um será dada a oportunidade de regenerar, ou seja, de buscar se corrigir neste caminho. Que caminho é esse? Que oportunidade é essa? Este momento atual, este momento da existência, este momento que aqui estamos encarnados novamente, através desta oportunidade de aperfeiçoar o nosso ser. De que forma isso? Nós estamos falando aqui hoje sobre as causas anteriores às aflições. Como assim? A doutrina espírita coloca para nós que estamos aqui reencarnados, né, Luciana? Ou seja, estamos aqui novamente. Nós já estivemos aqui em outro corpo material e estamos aqui novamente buscando, através deste momento na carne, de depurar o nosso ser. É colocado para nós que o corpo é o mata-borrão. De que forma isso? Ou seja, é através do corpo que nós vamos expurgar isso mesmo. Ou seja, através do corpo nós vamos rever todas essas questões e começar a depurar o nosso ser. Ou seja, por que as dores, por que as doenças, por que as dificuldades, se nada é colocado dentro da atual existência, mas eu não fiz nada que comprometa o meu organismo físico, eu não fiz nada que comprometa o meu ser espiritual, ou seja, eu não tenho inimigos, eu não tenho nada de se queixar, mas o nosso passado, ele está tão assim, né, sujo, como a doutrina coloca, e tem uma passagem que fala assim, está mais sujo do que pau de galinheiro. Só para a gente entender que o nosso passado, estamos aqui hoje para corrigir esses equívocos que trazemos. E o Emmanuel tem uma passagem interessante que ele diz assim, que basta saber o que estamos fazendo, ou seja, que rumos estamos tomando hoje, ou seja, quais os sentimentos, quais os pensamentos, quais as atitudes que estamos tendo atualmente, para entender o que já fizemos no passado, ou seja, o que fomos nesse passado. Então, estamos aqui para aprender, para corrigir, conforme Santo Agostinho nos traz brilhantemente e muito bem no livro dos Espíritos, na pergunta 919, quando ele nos coloca para que façamos essa reflexão íntima, ou seja, essa análise profunda sobre nós mesmos, sobre o nosso ser, porque aquele que não tiver nada que se conter, ou seja, nada que se pecar, no sentido que Jesus coloca, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, ou seja, que pecado é esse? Que inimigo que é esse que Jesus nos convida a reconciliar com ele? Até os nossos inimigos íntimos, que é o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, porque isso são chagas, conforme coloca a doutrina espírita para nós,
que nos corrói por dentro, ou seja, que nos vai martelando a todo instante, nos mostrando que precisamos corrigir isso. Então, como coloquei aqui, é colocado assim para nós que o corpo ele é o mata-borrão, ou seja, estamos aqui encarnados para depurar o nosso ser. Então, nós trazemos impregnados no nosso corpo espiritual, ou seja, no nosso perispírito, tudo o que nós fizemos no passado, tudo o que nós deixamos de fazer também, porque na pergunta 642 aqui do Livro dos Espíritos, Kardec assim faz essa indagação aos amigos espirituais e eles nos respondem assim, Kardec assim pergunta, se para agradar a Deus basta que nós deixemos apenas de fazer o mal. Então sim, para eu vou agradar a Deus, eu não vou maltratar ninguém, mas aí eu saio aqui, tem uma pessoa ali precisando de ajuda, eu ignoro aquilo e vou embora. Então, os Espíritos nos respondem assim, que não basta apenas deixar de fazer o mal, mas é fazer o bem no limite de nossas forças. Ou seja, para que nós possamos agradar a Deus, precisamos não só deixar de fazer o mal, mas fazer o bem no limite de nossas forças. Estamos aqui com qual objetivo? Qual é o objetivo de aqui estarmos encarnados? Como coloquei, processo evolutivo, estamos aqui nesse processo de depurar o nosso ser. De que forma? Um diamante, para ser um diamante, ele precisa ser lapidado. Nós, para nos transformarmos em seres melhores, ou seja, sermos o que Jesus assim nos disse, brilha a vossa luz diante dos homens, vocês podeis fazer isso tudo e muito mais, ou seja, vós sois deuses, vós sois luz, brilha a vossa luz diante dos homens. De que forma? Somos ainda um diamante que não tem brilho, ou vamos procurar desenvolver em nós a paciência, a tolerância, a capacidade de amar ao próximo como a si mesmo, conforme Jesus assim coloca, de fazer ao outro o que se quer para si mesmo, buscando esse depurar o nosso ser, esse aprimorar a nossa capacidade evolutiva, ou seja, de nos tornarmos pessoas melhores. Somente assim nós vamos assim começando a deixar brilhar essa luz que nós somos, conforme Jesus colocou. Mas para isso, desenvolver o bem, fazer o bem no limite de nossas forças, para que assim nós vamos corrigindo esses equívocos que trazemos do passado, ou seja, essas causas anteriores que nos afligem, que nos atormentam, que nos dificultam a nossa caminhada. A bagagem que ainda estamos carregando, que precisamos começar a podar essas arestas, conforme Jesus assim nos convida a refletir, porque não se coloca fardo pesado em ombros frágeis. Se está pesado ainda para que nós continuemos, é porque ainda estamos carregando questões que não mais condizem, questões que não mais são lícitas, coisas que a nossa bagagem ainda estamos enchendo, seriam coisas que deveríamos estar desvencilhando, que é o mesmo que aqui estamos fazendo, através desse processo evolutivo que é a reencarnação nos dá a oportunidade, e é justamente isso que na leitura de hoje veio nos trazer, quando assim nos fala, que é nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições, ou seja, dentro de tudo isso que aqui estamos falando, através desse processo evolutivo de depurar, ou seja, de ir retirando de nós aquilo que não mais condiz. Não falar mal do outro, não fazer mal ao outro, querer para o outro o que se quer para si mesmo, ou seja, começar a desenvolver o bem, amando, tentando primeiramente a entender e compreender o que esse amor que Jesus assim nos traz, para a gente refletir melhor acerca de tudo isso. Então é essa a proposta que o Evangelho nos traz, é isso que a doutrina espírita vem nos dizer, que nessas causas anteriores das aflições, estamos ainda presos a todo esse nosso passado sombrio, sujo, vamos colocar assim, porque de fato, como Jesus colocou, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, ou seja, aquele que já se sentir com consciência tranquila, serena, apto a dizer, não, eu não trago nada disso comigo,
eu acho assim, né, Luciano, dentro dos mais próximos a nós aqui, dos últimos momentos, o único que poderia já talvez começar a dizer isso e desencarnou já e já está numa condição evolutiva muito melhor é Chico Xavier. Nos demais, mesmo todos nós aqui ainda temos muitas questões a trabalhar, muitas questões assim a colocar em prática. Jesus nos traz alguns ensinamentos muito importantes para que assim pensemos, para que assim reflitamos e coloquemos em prática. Sobre aprender, ou seja, fazer isso e viverás. Colocar em prática esse ensinamento, colocar em prática esse exemplo vivo do Evangelho através das mensagens que Jesus assim nos edificou, nos mostrou, exemplificando aqui. Jesus veio e mostrou o caminho e nos convidou a segui-lo, mas mostrando que aquele que quer seguir-me, tome a tua cruz e siga-me, ou seja, comece a entender que não será fácil, mas que você possa ter perseverança, persistência em quê? Em começar a entender. Poxa, eu não posso mais continuar maltratando a esposa em casa, o marido, os filhos, o colega de trabalho, a pessoa na rua, a pessoa no trânsito, independentemente de quem seja. Porque somos aqui uma família universal. Não somos só uma família consanguínea. Nós somos uma família espiritual. Se hoje eu maltrato aquele colega na rua, aquela pessoa, aquele mendigo debaixo da marquise, amanhã eu posso estar lado a lado com ele, como um pai, como uma mãe, como um irmão, para aprender a amá-lo, a respeitá-lo, a fazer por ele o que se quer para si mesmo. É isso que Jesus assim nos coloca. Jesus, e tem a mensagem que Chico fala, que Jesus não nos pediu muita coisa, né, Luciano? Não pediu para que a gente escalasse o Everest, nada de mais que a gente não consiga. Por isso, Jesus assim coloca que não se coloca fardo pesado em ombros frágeis. Estamos todos aqui, se as coisas acontecem conosco, se dentro de tudo isso nós temos capacidade de vivenciar, de suportar, de depurar, de colocar em prática a mensagem cristã para vivenciar isso. Então, dentro de tudo isso, aquele, conforme está colocando para nós aqui, que nas diversas existências corpóreas, que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições, é nessas diversas existências, ou seja, então nós estamos nessa existência, nós temos uma única vida, somos um ser imortal, temos a única vida, mas que passamos por várias existências, tanto no corpo físico quanto no momento que estamos fora do corpo físico, ou seja, que retornamos à pátria espiritual para assim irmos aprendendo pouco a pouco, conforme a leitura nos traz, para edificar o reino de Deus dentro de nós. Então, conforme a leitura de hoje fala, as provas da vida fazem progredir quando bem suportadas. Aquele que só tem queixas, só tem reclamações de tudo aquilo que está vivenciando e não começa a olhar de forma, o que isso pode me ensinar, o que isso pode me fazer refletir, o que isso pode me fazer tranquilizar a mente. Por exemplo, o momento atual que o nosso país, que o nosso mundo, que o globo todo, todos os continentes, que a Terra está passando sobre esse momento dessa crise, dessa pandemia, dessa situação toda que ocorre. Tem uns que vai começar a falar que não é o problema, tem outros que vai falar de outro jeito. Jesus não nos deixou esquerda nem direita, ele nos deixou um caminho que a gente tem que aprender a consolidar como o caminho do amor, o caminho da paz, o caminho da fraternidade. Começar a respeitar melhor os outros, começar a fazer em prol do outro o que se quer para si mesmo. Então, quando fala aqui que as provas da vida fazem progredir quando bem suportadas, como expiações apagam as faltas e purificam. Ou seja, aquele que está no momento aqui expiando alguma coisa, ou seja, aprendendo a construir tudo isso, vai tranquilizando a sua mente, vai tendo tolerância, vai tendo calma, serenidade, já vai entendendo esse processo. Ou seja, aprendeu o que Jesus ensinou. E aqueles que coloca para nós que isso são o remédio que limpa a ferida. Então, as provações, as expiações, quando bem suportadas, isso são o remédio que curam as nossas feridas.
Mas quando há as lamentações, começa a ficar mais difícil, aí eu começo a ficar sentindo mais pesar com tudo isso, né, Luciano? E as coisas vão ficando mais dificultadas para mim. Então, a mensagem nos traz isso. E quanto mais grave é o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Se a gente for analisar, o Luciano falou muito bem aqui das crianças na escola, a criança que não busca estudar direito lá na escola, né, Luciano? Ela vai ter que repetir, né? Ela vai ter que voltar, ficar de castigo depois da aula, alguma coisa. No meu tempo era assim, não fez não, fica de castigo, aí seu pai vier te buscar, você vai ver que você está de castigo, você vai ter que ter dever de casa para fazer, ou seja, nós temos que ser corrigidos, ou seja, o remédio se torna mais amargo. E aí as coisas vão ficando mais dificultadas. Por quê? Pela nossa ignorância, pela nossa imprudência, pela nossa incapacidade de compreender essa mensagem. E aí Jesus traz para nós esse ensinamento de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a desenvolver essa luz que somos, que estamos a caminho para que esse brilho chegue, para que esse brilho aconteça. Então a mensagem nos traz isso hoje. E ainda diz assim que aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Ou seja, aquele que muito sofre, agradeça aos céus a oportunidade da bênção que isso está passando e pense na mensagem que Jesus nos traz na prece dominical, quando ele diz assim, livrar-nos da tentação, não nos deixar cair no mal. Ou seja, nesse momento é o momento da gente pensar, refletir, desse momento de buscar realmente a perseverança. Senhor, me ajude a suportar com bravura, com paciência, com resignação, com coragem as provações, as dificuldades que chegaram, que eu suporte-as, que eu vença-as, não ficar na lamentação e revoltar contra o Pai Celestial, contra Deus, contra Jesus, contra a mãe, contra o pai, contra o irmão, contra o vizinho, porque não vai adiantar, não vai resolver seu problema, né, Luciano? Não vai facilitar em nada, só vai dificultar ainda mais as coisas. Então, justamente, a gente precisa buscar através de tudo isso. Então, Jesus coloca assim para nós que o Pai sabe o que cada um de nós precisa, o que cada um de nós necessita para o nosso aprimoramento, para o nosso burilamento, ou seja, para esse momento de depuração, de buscar o nosso crescimento espiritual. Jesus assim nos diz que estamos aqui buscando nessa oportunidade, ou seja, Ele nos deu o caminho a seguir. E este caminho ele terá as dificuldades, mas conforme Ele colocou, aquele que tiver perseverança se salvará, ou seja, conseguirá percorrer este caminho. Porque a felicidade ela não está no que a gente vivencia aqui, mas no que a gente consegue suportar para chegar lá na frente e lembrar, eu vivi, eu venci o mundo. Assim Jesus nos colocou. Viva no mundo sem ser do mundo, né, Luciano? Estamos aqui de passagem. Nós não somos daqui. Estamos aqui como um processo de aprendizagem, conforme o Luciano colocou, como uma escola de aprendizado. A Terra é, sim, um planeta escola, um planeta hospital, se a gente colocar também. Por quê? Porque essas aflições, elas podem ser curadas nesta atual existência. De que forma? Não fazendo de novo o que se fez no passado. Não é isso, Luciano? Corrigindo os equívocos, colocando em prática o amor, o perdão, a benevolência, a paciência, a coragem, a resignação, tantas outras coisas. É despertar, igual a gente está falando, depurando o nosso ser. De que forma? Trazendo à tona essas caracteres, essas questões que são virtudes que estão latentes em nós. Kardec traz isso nos falando, que isso tudo está lá dentro, que nós precisamos despertar isso, colocar isso para fora, vivenciando, praticando no seu máximo, conforme na pergunta 642, o bem, ou seja, no limite das nossas forças para viver o Evangelho, viver de forma consciente. Muito bem, Eurípides. E, inclusive, a sua fala foi muito condizente com o tema de hoje e me fez lembrar de uma
de uma situação que a gente pode usar para somar um pouco mais no nosso estudo de hoje. Alguns dias atrás, eu estava fazendo uma leitura e uma frase me chamou muito a atenção, porque eu não consegui dar sequência na leitura. Eu comecei a me envolver num pensamento e eu gostaria de compartilhar essa frase com vocês, porque ela vai, com certeza, fazer com que vocês pensem muito sobre como está sendo a condução das nossas vidas hoje. A frase é a seguinte: se você pudesse comer as suas palavras, você estaria alimentando o seu espírito ou o envenenando? Repito, se você pudesse comer as suas palavras, você estaria alimentando o seu espírito ou envenenando? Eu comecei a pontuar as minhas palavras depois disso, porque eu pensei assim, vai que uma delas vira uma bolachinha, né, e eu queira comer. Qual o efeito dessa palavra para o meu espírito? O que essa palavra vai causar? Se eu não quero nenhum mal, eu também não vou lançar essa palavra ao vento, porque ela pode prejudicar o meu irmão que a ouve. E quando a gente fala em ensinamento, que a gente está aqui para aprender, a gente aprende cada vez mais com as experiências que a gente tem aqui. Isso foi um exemplo simples de uma leitura, mas que mexeu muito comigo, e eu convido a todos a pensarem sobre isso, porque a partir dessa reflexão a gente pode pensar assim, mas eu não nasci sabendo, eu preciso aprender. Sim, isso é fato. A gente precisa aprender e nós estamos aqui exatamente para isso. Eu aproveito também e convido a relembrar alguns fatos da nossa história que pode mostrar que nós não somos ruins por inteiro. Nós temos um lado bom que muitas das vezes é sufocado. Vou compartilhar uma história e a gente vai refletir sobre essas duas situações. Um antropólogo estava fazendo uma pesquisa numa tribo longínqua e ele havia percebido que todos os integrantes daquela tribo eles eram muito unidos e que, independente do que acontecesse, um não tirava vantagem sobre os outros. E ele resolveu fazer experimentos. E ele percebeu que quando ele coloca os adultos em competição, essas diferenças elas ficam mais claras. Mas se a gente colocar crianças em competição, a gente se surpreende. Uma das coisas que ele fez foi colocar uma caixa com guloseimas no pé de uma árvore mais distante e reuniu todas as crianças da tribo perto dele e falou: olha, eu vou traçar uma linha no chão e todos vocês fiquem de cá da linha. O primeiro que chegar lá na frente e pegar a caixa pode se deliciar com todas as guloseimas que estão nela. Para surpresa dele, todas as crianças deram as mãos e começaram a correr juntas. Dessa forma, todas as crianças chegaram no mesmo instante. E ele ficou espantado com aquela atitude, porque não foi uma ideia de um,
automaticamente todas as crianças se deram as mãos no mesmo momento. É como se todas as crianças tivessem tido a mesma ideia. E esse antropólogo chegou para uma das crianças e disse: você tinha condição de ganhar, por que que você não correu? E a resposta foi brilhante. Que graça teria ter uma caixa só para mim e ver os meus irmãos tristes. E assim, a gente pode ver que as nossas crianças, elas são, em certos termos, né, mantendo assim as proporções, elas são bem mais iluminadas do que a gente, porque parece que nós somos contaminados por uma responsabilidade quando nos tornamos adultos, e essa responsabilidade ela começa a nos corroer por dentro. Talvez aí seja mais difícil se livrar dessas chagas, né, como menciona no texto, porque o nosso desafio é esse. O nosso desafio não é vencer o outro, o nosso desafio é vencer a nós mesmos. Eu tenho um grande amigo que diz que nós estamos aqui para nos livrar dos vícios. E numa oportunidade eu questionei o que ele entendia como vício. Porque até então eu tinha como vício a pessoa que fumava, a pessoa que bebia. Eu classificava isso como vício. E não deixa de ser. Mas ele me explicou por um outro ponto de vista que eu achei fantástico e também carrego esse ensinamento comigo. Ele diz assim, olha, vício é qualquer hábito, ou seja, se é um hábito, é uma coisa que se repete. É qualquer hábito que nós temos que causa mal a nós mesmos ou aos outros. Aí a gente pega esse contexto e a gente vê que se a gente aplicar isso aos alcoólatras, aos fumantes e a tantas outras drogas, né, que a gente tem aí, se encaixa perfeitamente. Mas dá uma abertura bem maior para outras condições, como o egoísmo, como o ódio, a ira e tantos outros sentimentos que nos consomem e que nos fazem indiferentes aos outros. É o que o Eurípides disse há pouco. De que adianta eu não fazer mal nenhum se eu ignoro os outros e também não faço bem? Eu tenho uma pergunta que chegou aqui. Eu gostaria de agradecer a pessoa que enviou, porque ela é muito pertinente. A pergunta diz assim: o que acontece comigo se eu decidir não evoluir? Nada. Só que a espiritualidade não vai te esquecer. Ela vai te dar uma nova oportunidade. Não é isso? E assim, de uma certa forma, a vida vai te empurrar para que você evolua, porque parado você não vai ficar. Mas você não vai ser castigado por isso. E com certeza, lá na frente, você vai sentir falta da evolução que você não teve hoje. E talvez o motivo, né, da sua aflição seja exatamente uma oportunidade de ouro que você perdeu agora, ou que você perdeu a vidas passadas. O nosso objetivo é evoluir. Feliz aquele que consegue aproveitar as suas oportunidades e ver nessas oportunidades um caminho mais curto para alcançar a evolução. Porque quando nós passamos por uma prova, nós temos várias opções. A gente pode sair dessa prova com a sensação de vitória, a gente pode sair dessa prova com uma sensação de cansaço, a gente pode sair dessa prova
desejando vingança, ou a gente pode agradecer por ter tido aquela oportunidade. E mesmo diante do cansaço, mesmo diante de toda aquela injustiça que pode fazer brotar a sensação de desejo de vingança, o que vale é o que nós aprendemos. E se a gente coloca a cabeça no travesseiro e tem uma boa noite de sono, no outro dia o corpo está descansado. E tudo que você aprendeu não se esvai. Dessa forma, querendo ou não, a vida vai te proporcionar momentos, oportunidades para evoluir, para aprender consigo próprio e com os outros. Basta que você queira aproveitar essas oportunidades. E quanto mais fizermos, mais rápido nós galgaremos esse trajeto, esse caminho que nos é destinado, onde a evolução está lá no topo. E é lá o nosso caminho. Não é isso, Eurípides? Muito bem, Luciano. Dentro do que você colocou, dentro da pergunta aí, se às vezes a pessoa não quiser evoluir daí, né? Bom, imagina lá, se nós falamos muito aqui da questão da escola, da criança na escola, imagina uma pessoa, um aluno lá na escola. Ele se decide não querer continuar estudando, ou seja, não quero mais estudar, pronto, vou sair da escola. Ou seja, se ele já estiver acima dos 18, 21 anos, ele tem a liberdade que o pai possa não impô-lo para ele continuar estudando, né? Mas, antes disso, o pai tem como obrigação mantê-lo na escola, continuando seus estudos, não é mesmo? Dentro de tudo isso, se a pessoa decidiu não continuar estudando, ela vai acontecer o quê? Vai parar naquilo que ela aprendeu só. Ela se estacionará. Ela não se continuou na mente dela a vontade de ter aprendido aquilo que foi, ou seja, de praticar, ela vai lembrar de tudo que ela aprendeu. Mas o que ela poderia aprender mais, né? Então, ou seja, o momento evolutivo, a encarnação é para esse propósito, da gente continuar trilhando os obstáculos, vencendo as dificuldades, porque, na verdade, nós temos um planejamento reencarnatório. Viemos aqui com um propósito. O propósito maior é amar-nos uns aos outros, conforme Jesus colocou. Mas temos um planejamento. Dentro desse planejamento, tem as questões que iríamos vivenciar na família, na sociedade, no dia a dia, na busca evolutiva nossa. Então, se nós desejamos não continuar, não querer a evolução, temos o livre-arbítrio. Mas vamos lembrar, livre-arbítrio, responsabilidade. Serei responsável pelas minhas escolhas. Tanto é que, se a gente for lembrar, e muito bem lembrado, aqui fala assim, ó, Joana de Ângeles traz para nós uma mensagem assim, ó, se não recebes o retributo do bem próximo que fizeste, é porque te estão chegando os efeitos do mal que realizastes antes. Ou seja, se ainda não estamos colhendo o que ainda começamos a plantar de bem, é porque ainda estamos colhendo o mal que ainda praticamos lá atrás. Ou seja, e aí nós vamos lembrar da passagem de Mateus, capítulo 16, versículo 27, quando fala assim, cada um receberá de acordo com as suas obras, ou seja, de acordo com o seu plantio. Ninguém vai colher algo que não plantou. Ah, mas eu não plantei isso não, será? Porque se está acontecendo, se está dentro das aflições que você está passando, está relacionado com o seu plantio lá atrás. Está relacionado com aquilo que você vem fazendo ao longo desta tua caminhada. Então, Deus é justo e justa há de ser a causa dos males que nos são infligidos. Assim nos diz Kardec. Então, para a gente compreender mais um pouco,
é na vida corpórea que o Espírito repara o mal praticado em existências anteriores. Nós já falamos isso aqui. Ou seja, é agora. A oportunidade é essa. O momento é esse. Lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, no item 32, Kardec assim nos traz, na mensagem que os Espíritos nos trazem. As aflições são, portanto, fruto das imperfeições humanas, consequências das escolhas equivocadas do homem em qualquer época durante sua trajetória evolutiva. E o momento de evolução que nós estamos passando, né, Luciano, ele é único. Ele é primordial. Nós não sabemos se teremos uma nova oportunidade para que voltarmos para corrigir esses equívocos, essas más tendências que ainda trazemos, essas questões que ainda estamos trazendo como ilícitas, mas que ainda estamos abarganhando, ou seja, puxando para o nosso lado. Então é neste momento que a gente precisa reparar esse mal praticado em outras existências. Também no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, também no item 31, Kardec nos diz que precisamos, dessa forma, ele diz assim, que é na vida corpórea que o Espírito repara o mal praticado nas anteriores, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual, ou seja, no momento do planejamento reencarnatório. Nós não vamos lembrar, mas conforme Santo Agostinho assim nos coloca, faz uma análise de consciência, começa a refletir se há alguma coisa que você fez hoje que poderia ter te causado mal ou causado mal a alguém. Começa já nesse pensamento, modificando tudo isso e começando a praticar o bem no limite de suas forças, deixando de lado o mal. Se tinha uma coisa, falei, não, isso aí eu poderia ter evitado. Então amanhã, hoje, daqui a pouco, faça novamente. Se a gente tem a oportunidade de pedir perdão, de pedir desculpa, peça. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. É um ditado popular e muito importante para a nossa caminhada evolutiva. Para finalizar, nosso tempo já está se esgotando, né, Luciano? Nós agradecemos muito a companhia de vocês também por esses momentos aqui nas redes sociais. Desejar a todos muita paz, muita luz, que Jesus abençoe a todos, que possam todos buscar, através deste momento de reflexão, de estudo, para a gente continuar sempre nos esforçando para melhorar. Melhorar no sentido de buscar crescer, evoluir e de tirar as arestas que ainda estão agarradas em nós, daquelas questões que ainda trazemos, das más tendências, das dificuldades evolutivas de superar esses desafios, de vencer esses vícios internos que ainda trazemos, né, Luciano? Eu vou trazer aqui como final uma leitura do capítulo 23 do livro Rumo Certo de Emmanuel, que ele nos traz como título Autoaprimoramento. E aí Emmanuel diz assim: tanto quanto sustentamos confidências menos felizes com os outros, alimentamos aquelas do mesmo gênero de nós para nós mesmos. Como vencer os nossos conflitos interiores? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade? Indagamo-nos. De que modo esparzir a luz se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra e perdemos tempo longo na introspecção sem proveito, da qual nos afastamos insatisfeitos ou tristes? Ponderemos, entretanto, que se os doentes estivessem proibidos de trabalhar segundo as possibilidades que lhes são próprias, e se os benefícios da escola fossem vedados aos ignorantes, não restaria à civilização outra alternativa que não a de se extinguir, deixando-se invadir pelos atributos da selva. Felicitemo-nos pelo fato de já conhecer as nossas fraquezas e defini-las. Isso constitui um passo muito importante no progresso espiritual, porque, com isso, já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura e burilamento. Que somos espíritos endividados perante as leis divinas, em nos reportando a nós outros, os companheiros em evolução na Terra,
não padece dúvida. Urge, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e problemas do mundo íntimo. Reconhecemos-nos falhos em nos referindo aos valores da alma, ante a vida superior, mas abstenhamo-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade. Ao invés disso, trabalhemos na edificação do bem de todos. Cultura é a soma de lições infinitamente repetidas no tempo. Virtude é o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Jesus, o mestre dos mestres, apresenta uma chave simples para que se lhe identifiquem os legítimos seguidores. Conhecê-lo-eis pelos frutos. Observemos o que estamos realizando com o tesouro das horas e de que espécie são as nossas ações a benefício dos semelhantes. E procurando aceitar-nos como somos, sem subterfúgios ou escapatórias, evitemos estragar-nos com queixas e autocondenação, diligenciando buscar, isto sim, agir, servir e melhorar-nos sempre, em tudo o que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, doemos aos outros o melhor de nós, reconhecendo que, se as árvores são valorizadas pelos próprios frutos, cada árvore recebe e receberá invariavelmente atenção e auxílio do pomicultor, conforme os frutos que venha a produzir. Então, assim, nós encerramos este momento de leitura, este momento de reflexão, para que todos possamos refletir de fato que obras estamos executando para o nosso bem, para o bem de todos. Madre Teresa de Calcutá dizia assim, que a gente não pode deixar uma pessoa sair de perto de nós sem ela se sentir melhor. Porque se a gente está fazendo o outro se sentir pior, algo precisa ser reformulado. É este momento de despertar em nós o bem e praticá-lo. Muito obrigado, Luciano. Foi uma alegria participar com você. Obrigado, Eurípides. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui na mesa hoje com você. Aprendi muito. Agradeço também à casa pela oportunidade. Cumprimento os nossos queridos internautas e me despeço desejando uma ótima noite e que retornem aos seus lares sempre na companhia e na proteção do Pai Eterno. Muito obrigado a todos e uma boa noite.